A Mensagem das Estrelas, capítulo 15. As oitavas planetárias. Antes de considerarmos o efeito de Urano e Netuno nos vários signos e casas, é vantajoso e esclarecedor estudar suas relações com Vênus e Mercúrio, que são suas oitavas inferiores. Que esse relacionamento existe foi percebido por vários autores de obras sobre astrologia, os quais, por especulação e observação, aprenderam muito sobre esses dois planetas. O que esses autores têm revelado lhes confere muito crédito pela sagacidade, mas não tendo obtido o benefício do treinamento esotérico, não é de admirar que se tenham confundido em certos pontos que agora explicaremos. De modo que, para os estudantes da filosofia esotérica, possam ver como tais esclarecimentos se encaixam à filosofia geral da escola de sabedoria ocidental e, assim, confirmar a afirmação de que Urano é a oitava superior de Vênus e Netuno a oitava superior de Mercúrio. Os ensinamentos da sabedoria ocidental dos Rosacruzes afirmam que o ser humano em formação era semelhante ao vegetal e bissexual durante a época hiperbórea, e então era capaz de criar por si mesmo sem a necessidade da cooperação de mais ninguém. Contudo, naquele tempo, ele não tinha um cérebro, sendo incapaz de expressar o pensar. Dessa forma, na época lemúrica, os anjos dirigiram metade da força sexual para cima, para o lugar onde está a cabeça agora, e a usou para a formação do cérebro e da laringe. O processo é plenamente perceptível no desenvolvimento pré-natal do feto, o qual explica a relação íntima entre os órgãos sexuais, a laringe e o cérebro, observada na mudança de voz que ocorre quando o menino alcança a puberdade e na deficiência mental que se segue ao abuso desenfreado da função geradora. Portanto, pode-se dizer que a função sexual, pela qual novos corpos são criados no mundo físico e se tornando nossos filhos físicos, está intimamente relacionada com o cérebro e a laringe, os quais o ser humano usa para conceber os filhos de um cérebro e da sua mente, e para lhes dar expressão vocal pela laringe. É bem sabido pelos astrólogos que o ser humano é impelido a desempenhar a função geradora para gerar filhos físicos pelo raio do amor de Vênus, do mesmo modo que o raio da razão emanado de Mercúrio é responsável pela geração dos filhos da mente e por suas expressões vocais pela laringe, do mesmo modo que ambos, Mercúrio e Vênus, são criadores em suas funções, um no plano físico, outro no plano mental. Mercúrio normalmente é associado à razão e inteligência. A ele é atribuída a regência sobre o sistema nervoso cérebro-espinhal, que é o meio de comunicação entre o espírito encarnado e o mundo externo. Assim como Netuno significa as inteligências subhumanas e superhumanas que vivem e se movem nos reinos espirituais do universo, mas que trabalham com e sobre nós, do mesmo modo, Mercúrio indica a inteligência humana focada sobre o mundo terrestre, físico, em que vivemos do nascimento à morte. Portanto, pode-se dizer que Netuno é a oitava de Mercúrio, mas há um sentido mais profundo. Um livro didático de anatomia ou fisiologia nos mostrará que as fissuras longitudinais na medula espinhal a dividem em 3 partes, que envolvem um tubo oco. Cada uma dessas colunas é regida por uma das hierarquias em mais íntimo contato conosco, a lunar, a marciana e a mercurial, predominando uma ou outra conforme o estágio evolutivo do indivíduo. No canal espinhal, os raios de Netuno acendem o fogo espiritual espinhal, pelo qual o espírito humano é capaz de atravessar o véu da carne e contatar os mundos superiores. Essa visão é colorida de acordo com a coluna da medula espinhal, mais ativamente excitada.
Na infância da humanidade, a força criadora, que agora é externada para construir barcos, casas, estradas de ferro, telefones, etc., era usada internamente na construção dos órgãos do nosso corpo. E assim como o mundo físico ao nosso redor é impresso na chapa fotográfica de uma câmara escura, assim também o mundo espiritual era refletido no canal espinhal. Ali o ser humano via e contemplava o primeiro deus lunar, Jeová, cujos anjos eram seus primeiros tutores. Mais tarde, uma parte dos anjos, aqueles que, sob a liderança de Lúcifer, se rebelaram contra Jeová e que estão agora exilados no planeta Marte, forçaram a entrada pela medula espinhal do ser humano e o incitaram a abusar da função geradora. A visão espiritual interna da humanidade se enfraqueceu quando seus olhos se abriram e viram que estavam nus. Então ela perdeu contato com o seu eu superior e passou a ver somente a pessoa, e a dócil criatura de Jeová logo se transformou em um selvagem bruto, sob os impulsos dos espíritos de Lúcifer, a hierarquia de Marte. Mas pelo estímulo desses últimos, o ser humano também aprendeu a vencer os obstáculos materiais, a construir externamente e a se converter no arquiteto do mundo. Para contrabalançar o duro egoísmo criado pelos anjos marcianos e fazer a humanidade se tornar compassiva, simpática, com consideração aos outros seres humanos e todos os seres vivos, e a buscar a promoção do bem-estar de todos, nossos irmãos maiores de Mercúrio, humanos como nós, cujo estado avançado de evolução requeria as elevadas vibrações geradas e prevalecentes numa maior proximidade do Sol, foram chamados para também atuarem na medula espinhal do ser humano. E através do seu trabalho, a civilização tomou uma forma diferente. A humanidade começa novamente a olhar para dentro de si mesma. Presentemente, o hemisfério cerebral direito é governado por Mercúrio e a glândula pineal, sua oitava superior, é regida por Netuno, o qual também exerce domínio sobre a medula espinhal, que é a avenida por onde um polo da energia criadora foi originalmente dirigido para cima, para a formação do cérebro. O raio de Netuno carrega o que os ocultistas conhecem como o fogo do Pai, a luz e a vida do Espírito Divino, o qual se expressa como vontade. Essa é focada no sistema nervoso voluntário do corpo físico, governado por sua oitava inferior, Mercúrio, que agindo através do hemisfério cerebral direito galvaniza o corpo para a palavra e para a ação, expressando a vontade do espírito que nele habita. Por esse desvio da energia criadora, o ser humano cessou, como já foi dito, de ser um hermafrodita físico, uma unidade criadora completa, e foi compelido a buscar um companheiro a fim de propagar a espécie. Portanto, o Filho, o Cristo cósmico, focalizou o raio de amor do espírito de vida sobre Urano, regente do corpo pituitário, que o transmite para o corpo vital, onde Vênus, a oitava inferior de Urano, lhe dá a expressão na forma de propagação e crescimento. Entre o espírito divino e o espírito de vida, de um lado, e suas contrapartes, o corpo denso e vital, do outro, está o espírito humano, regido pelo Sol, e sua contraparte, o corpo de desejos, regido pelo luminar menor, a Lua. Contudo, esse é um terreno discutível, disputado por Júpiter e Mercúrio, de um lado, e por Saturno e Marte, do outro. O raio de Urano está gradualmente forjando uma segunda medula espinhal ao atrair o raio do amor inferior de Vênus para cima e ao transmutá-lo em altruísmo, desse modo conquistando o domínio sobre o segmento simpático da atual medula espinhal e sobre o hemisfério cerebral esquerdo, agora regido pela hierarquia passional de Marte, os espíritos de Lúcifer. Esse domínio foi alcançado completamente pelos adeptos. Portanto, eles não precisam de auxílio de um outro ser humano
do sexo oposto para criar um novo corpo físico, pois agora cada um é uma unidade criadora completa, tanto no plano físico quanto no espiritual, tendo voltado a força criadora bipolar masculina e feminina para cima por meio da dupla medula espinhal, iluminada e elevada em energia potencial pelos fogos espirituais da espinha de Netuno, vontade, e de Urano, amor e imaginação. Essa energia criadora concebe nos hemisférios gêmeos do cérebro regidos por Marte e Mercúrio um veículo adequado à expressão do espírito, o qual é então externado e materializado no mundo pela palavra criadora falada. Esse é o segredo de como os adeptos formam um novo corpo, sem precisar passar pelo útero. E algum dia toda a humanidade alcançará esse padrão de perfeição, como hermafroditas espirituais. Então não seremos mais um pouco inferiores aos anjos, que criam por métodos semelhantes, mas seremos superiores ao que eles são agora, porque teremos a razão e o intelecto que lhes falta, além da força criadora completa.